Hoje vamos falar sobre o dia na Bíblia em que algo terrível saiu do buraco mais profundo do mundo. A Bíblia fala de um tempo em que as profundezas do abismo vomitarão neste mundo. A Bíblia fala de um tempo em que o mundo espiritual, que muitos neste mundo negam existir, se derramará neste mundo. A Bíblia fala de um tempo em que uma estrela caída dos céus detém a chave do abismo, desbloqueando a escuridão profunda e liberando entidades do mundo espiritual sobre a terra. A Bíblia fala de um tempo em que a atmosfera da terra mudará e o ar será preenchido com a fumaça do abismo, escurecendo o sol e o ar, significando o início de um tempo de tribulação. A Bíblia fala de um tempo em que gafanhotos, como nunca vistos antes, emergirão do abismo, concedidos com poder semelhante ao dos escorpiões da terra, para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Na nossa contemplação sobre algo terrível que saiu do buraco mais profundo do mundo, pensemos sobre a direção inevitável da história. A história não é apenas uma série de eventos aleatórios acontecendo sem ordem ou razão. Ela opera com um propósito definido, muito parecido com uma história meticulosamente planejada, com um começo e um fim distintos. Ela funciona como parte de uma narrativa divina maior, onde cada evento é uma peça de um quebra-cabeça celestial meticulosamente colocada pelo Todo-Poderoso. Os acontecimentos que testemunhamos ao redor do mundo não são espontâneos ou caóticos. Eles seguem um caminho deliberado, predeterminado por Deus. A história de fato está avançando, os dias estão progredindo, o relógio está avançando ao longo de uma linha predeterminada, moldada por uma sequência de eventos destinados a se desdobrar desde o alvorecer dos tempos até o seu pôr do sol final. Cada momento está envolto nesta jornada divina, escrita pelas mãos do Criador. Este movimento não é aleatório, tem um começo e nos move todos em direção a um fim escolhido por Deus. Deus colocou a história em uma linha do tempo, onde cada evento, cada ascensão e queda, cada nascer e pôr do sol se alinha com o seu calendário. Adentrando no 9º capítulo do livro de Apocalipse, encontramo-nos envolvidos em uma narrativa em que algo terrível subiu do buraco mais profundo do mundo. Este capítulo é povoado por seres espirituais e atividade cósmica, proporcionando uma visão panorâmica do mundo espiritual, colidindo com nosso mundo terreno. Este capítulo revela para nós, leitores, duas assustadoras armadas libertadas para causar caos: o exército do abismo e o exército do Oriente. Mas hoje vamos nos concentrar no exército do abismo, o abismo sem fundo. Há muita controvérsia entre os estudiosos da Bíblia em torno de Apocalipse 9, versículos 1 a 12. Alguns estudiosos argumentam que esta é uma descrição de gafanhotos literais que saem do abismo sem fundo. Outros argumentam que o que emerge do abismo são as almas decompostas dos não salvos. Ainda outros argumentam que esta é uma descrição de helicópteros de combate que João viu. E devido às limitações de seu tempo, a única coisa a qual ele poderia relacioná-los eram gafanhotos. Outros ainda acreditam que é um exército de demônios emergindo do abismo. Apocalipse 9, versículos 1 a 12 diz o seguinte: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na fronte o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem.
E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E os gafanhotos pareciam cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carros, de muitos cavalos correndo à peleja. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e também cabeças, e com eles danificavam os homens. E tinham sobre eles rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apolion. Um dos ais passou, e eis que ainda 2 ais depois destes virão. João, que foi concedido visões dos tempos finais enquanto estava na ilha de Patmos, testemunhou algo verdadeiramente extraordinário. Ele observou que as entidades que emergiram do abismo sem fundo não estavam sem liderança, mas eram governadas por um rei. Este rei não era apenas uma figura decorativa, mas uma entidade significativa que orquestrava as ações e influências daqueles sob seu comando. O nome dado a ele é Abadom, em hebraico, mas em grego se traduz para Apolion. No entanto, a narrativa não começa aqui. Já podemos estar familiarizados com o nome Apolion a partir de vários filmes e vídeos. Muitos também ouviram o termo Apolion, o Destruidor. Embora este nome possa ser familiar, a entidade real e o poder que ele exerce muitas vezes permanecem envoltos em mistério. A maioria percebe essa entidade que João se referiu como Satanás em pessoa, associando-a ao título de O Destruidor. No entanto, Apolion não é sinônimo de Satanás, e aqui está o porquê. A visão de João na Bíblia envolve anjos tocando trombetas, cada uma anunciando um desastre mais severo que o anterior, com as trombetas quinta, sexta e sétima sendo denotadas como os 3 ais. A narração de Apocalipse 9, versículo 1, ilustra a descida de uma estrela que então recebe a chave do abismo sem fundo, um local retratado como um centro de detenção para anjos malévolos ou entidades demoníacas. Este poço, como mencionado por João e visto em Apocalipse 20, versículo 3, é onde Satanás é profetizado para ser aprisionado por 1000 anos. A descrição de João da estrela destaca que ela é denotada pelo pronome ele, e a identidade desse ser, frequentemente debatida, permanece não especificada dentro da Escritura. Alguns estudiosos acreditam que é Satanás quem recebe as chaves, enquanto outros acreditam que é um anjo quem as recebe. Ao receber a chave, este ser abre o abismo sem fundo, liberando entidades parecidas com gafanhotos, lideradas por uma figura referida como Abadom em hebraico e Apolion em grego. Ambas as designações significando o destruidor. O confinamento dentro do abismo sem fundo contrasta com a representação de Satanás como uma entidade livre perambulando pela terra, como mencionado em 1 Pedro 5, versículo 8. Essa distinção é crucial, pois nega a suposição de que Satanás e Apolion são idênticos. Apolion parece mais plausível como um dos principais anjos servindo sob Satanás, aguardando a libertação para exercer seu poder destrutivo. O entendimento da identidade de Apolion e seu confinamento suscita reflexões sobre seu papel iminente e a destruição que se seguirá quando for libertado, instigando a contemplação da narrativa divina embutida nestas revelações. Dotado do poder de controlar espíritos demoníacos, ele também possui o poder designado de destruir. Apolion, o destruidor, lidera legiões de espíritos malignos, espíritos que se manifestam como gafanhotos com a potência de escorpiões. É vital que compreendamos as entidades que habitam este abismo. É um refúgio para demônios, anjos de Satanás e uma miríade de espíritos sob o domínio dos anjos. Embora possam existir numerosos anjos semelhantes a Apolion dentro deste abismo,
nossa atenção se concentra em Apolion, o anjo agraciado com as capacidades destrutivas sobre a terra. O uso do termo gafanhotos na Bíblia não implica na ordinariedade. Ao examinarmos suas descrições, encontramos desvios significativos de nossas percepções comuns de gafanhotos. Apocalipse 9, versículos 7 a 10, os retrata com formas de cavalos preparados para a batalha, com coroas nas cabeças, rostos humanos, cabelos de mulheres, dentes de leões e couraças de ferro. Suas asas produzem o som de carros liderados por muitos cavalos correndo para a batalha, e suas caudas se assemelham às dos escorpiões. Essa imagem contrasta fortemente com os gafanhotos comuns, que se parecem com gafanhotos, não têm características humanas nem formas de cavalos. Portanto, a descrição de João dos gafanhotos é metafórica, refletindo sua missão e quantidade em vez de sua aparência. Gafanhotos tradicionais são sinônimos da destruição da vida vegetal e geralmente são incontáveis, aparecendo em milhares ou centenas de milhares. Claramente, estes não são gafanhotos comuns. Eles evitam as plantas e atacam os homens como os escorpiões atacam. Eles são uma representação visual das hordas de demônios soltas sobre a terra. Serão literalmente inumeráveis. A Bíblia conta a história de Satanás caindo do céu com um terço dos anjos, mostrando-nos que existem seres que trabalham sob ele, formando uma espécie de hierarquia de espíritos malignos de diferentes níveis de poder e maldade. Assim como existem anjos líderes como arcanjos no céu, que guiam outros anjos em tarefas como lutar e entregar mensagens de Deus, existem anjos líderes no reino de Satanás também. Da mesma forma, Apolion parece liderar um grupo de criaturas demoníacas descritas como gafanhotos no exército de Satanás. No entanto, não importa o quão poderoso e destrutivo Apolion e suas legiões sejam, eles não são ilimitados em poder. Somente o Senhor é verdadeiramente todo-poderoso. No entanto, o poder de Apolion, enquanto estiver na terra, ainda é muito sério e não deve ser levado de ânimo leve. É importante notar que existem outras interpretações sobre quem são esses gafanhotos. Alguns acreditam que os gafanhotos são veículos militares modernos ou tecnologia de guerra. Outra interpretação sugere que os gafanhotos simbolizam veículos militares modernos ou tecnologia de guerra, como helicópteros ou drones. João, limitado pela linguagem e conhecimento de sua época, os descreve em termos que ele entendia, relacionando-os a gafanhotos devido à sua aparência ou capacidades destrutivas. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia não adere a essa interpretação. Pessoalmente, acredito que esses gafanhotos são demônios ou espíritos malignos libertados do abismo para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, destacando os aspectos da guerra espiritual dos tempos finais. A história está avançando ao longo de uma linha. Havia um começo e haverá um fim. Deus colocou a história em uma linha do tempo. A Bíblia atesta essa realidade, que estamos nos movendo ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados, e a virada do calendário e a passagem dos anos nos estão movendo inexoravelmente para um dia no calendário profético de Deus, quando algo terrível sairá do abismo do mundo. João, o revelador, ao falar sobre a chegada de Apolion e seu exército, nunca fala em termos de se ou talvez. João sempre fala desse evento como uma certeza, e é assim que devemos ler e interpretar as Escrituras. Estamos falando de uma certeza. A única coisa que é incerta é a data em que este evento ocorrerá.